Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Estou com muitas saudades, tá bom? Espero em Deus que logo nós estaremos juntos aí para podermos estudar bastante a palavra do Senhor. Hoje, a nossa lição vai contar uma história muito linda sobre um menino jovem, isso mesmo. Para estudarmos essa história, nós vamos pegar a nossa Bíblia. Isso aí, a nossa Bíblia, que é a palavra do Senhor, essa palavra maravilhosa que está guardada em nossos corações para que nós não possamos pecar contra o Senhor. E a lição de hoje, crianças, vai estar no livro de Lucas. Isso mesmo, Lucas, capítulo 15, versículo 11, do 11 ao 24, tá bom? Vamos à nossa história de hoje? A nossa história de hoje, ela vai falar sobre um jovem rapaz. Mas antes de eu iniciar a nossa lição, eu quero perguntar a vocês. Se vocês perguntam ao pai de vocês, pede ao pai de vocês, pai, me dá 10 reais? Certamente seu pai vai te perguntar para que você quer esse dinheiro, não é mesmo? E aí você vai falar com seu pai, pai, eu quero para gastar lá na escola, eu preciso fazer alguma coisa lá na escola. O seu pai até pode te dar esse dinheiro, mas ele gostaria que você pedisse de uma forma diferente. Pai, por favor, o senhor pode me dar 10 reais? Aí sim o seu pai te daria com muito mais prazer. E você também iria agradecer ao seu pai, porque o seu pai te deu esse dinheiro. Não é assim que funciona? Quando a gente pede por favor, é muito mais bonito, tanto para a gente quanto para quem está nos ouvindo e para quem a gente está pedindo, né? E hoje a nossa história fala exatamente sobre esse menino. Um menino bonito, um menino jovem que morava com o pai dele e o irmão dele. Isso mesmo, esse pai tinha condição financeira muito boa. Eles tinham muito dinheiro, eles tinham muitas casas, tinham muitos animais, tinham muitos empregados também nessa casa. Somente uma coisa chamava atenção nessa família. Tá vendo aqui, crianças? O pai deles está segurando a Bíblia. E por ele ter condições financeiras boas, com certeza ele comprou Bíblia, que antigamente elas eram escritas em rolos e elas eram guardadas dessa forma, não como a gente tem hoje. E aí, o que chamava mais atenção nessa família é que o pai ensinava para eles a palavra de Deus. Sim, o pai tinha prazer em ensinar para os seus filhos sobre a palavra de Deus. E quando os filhos dele completavam 12 anos de idade, eles eram levados até o templo em Jerusalém. Lá neste templo, eles podiam aprender um pouco mais a palavra do Senhor e entender um pouco mais o que era o sacrifício. Sim, vocês sabiam que muitos anos atrás o sacrifício era uma forma de perdoar os nossos pecados? É isso mesmo. Quando nós pecávamos, nós tínhamos que ir até o templo, levar um animalzinho, um cordeiro, algum animal, para que esse animal fosse sacrificado a Deus e em forma Deus nos perdoava os nossos pecados. Por isso que o pai, toda vez, uma vez por ano, o pai levava eles no templo em Jerusalém para adorar ao Senhor, para conhecer o templo e para entender sobre o sacrifício. Porém, como Jesus morreu na cruz e hoje nós temos a palavra do Senhor, nós sabemos que os nossos pecados são perdoados através de Jesus. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, não tem mais necessidade de fazer sacrifício. Não tem mais necessidade de ir até o templo e sacrificar o animal. Hoje, nós devemos dobrar o nosso joelho, confessar a Jesus que nós erramos, que nós pecamos, para que Ele nos perdoe e que Deus nos perdoe através de Jesus. E aí, crianças, depois que o pai deles voltavam com eles para casa, depois dessa viagem longa que eles faziam, o pai reunia toda a família e continuava o ensinamento da palavra de Deus.
Porém, tinha uma criança, um menino, o caçula, o irmão mais novo. Ele mal dava importância para o que o pai falava. Ele não queria saber o que o pai estava falando. Ele não ligava para o que o pai dizia. Já o irmão dele não, o irmão dele prestava atenção, o irmão dele queria aprender cada vez mais. E aí, com o passar do tempo, esse menino foi crescendo. E ele foi ficando rebelde, ele foi ficando desobediente, ele não queria mais obedecer ao pai dele. Ele queria fazer as coisas que desse vontade de fazer, sem que o pai atrapalhasse, sem que a mãe impedisse. Ele foi crescendo e foi ficando rebelde, desobediente. Ele não queria mais obedecer ao pai dele. E um certo dia, o que aconteceu? Esse jovem, vendo que ele já estava grande e que ele podia fazer as coisas sozinhos, pediu ao pai dele todo o dinheiro que ele tinha de direito. Isso mesmo, crianças. O pai dele não tinha condição financeira boa? Então, o que o pai fez? Juntou toda a herança, dividiu para ele e para o irmão dele e entregou para ele a herança dele. Tudo que o filho tinha de direito, o pai dele entregou para ele. E aqui a gente pode ver, o pai entregando para ele todo o dinheiro que ele tinha de direito. E aí o que aconteceu? Esse jovem pegou todo o seu dinheiro e foi embora da casa do pai dele. Porém, crianças, ele não foi para pertinho não. Sabe quando às vezes você fica chateado com o papai ou com a mamãe ou até com o irmãozinho e quer ir para casa da sua prima, do seu primo? Ele não foi para casa de parente nenhum. Ele foi para uma cidade bem distante do pai e da mãe, do irmão também, onde ninguém pudesse saber e ter notícias dele. Ele achou melhor pegar toda a herança e ir viver a vida dele, como se ele fosse livre, que aí ele não ia ter que dar satisfação para ninguém, ele não ia ter que pedir nada a ninguém, ele preferiu largar aquela vida boa que ele tinha, que ele não precisava trabalhar, ele não precisava fazer as coisas para receber algo em troca. O pai dele tinha condições financeiras que dava tudo para ele, mas ele não quis. Ele quis ir morar sozinho, ficar sozinho longe de todo mundo. E aí o pai nem perguntou o porquê. E ele nem pediu ao pai por favor, tá? Ele simplesmente, pai, eu quero meu dinheiro. E o pai entregou para ele e ele foi embora. Ficar longe dos pais. Então, crianças, com essa rebeldia que esse rapaz teve com a família dele, com o pai dele, é muito triste quando a gente descobre que uma criança, que um filho está desobedecendo ao pai. Não é bom desobedecer ao pai. Nós devemos saber que existem momentos na nossa vida que nós vamos ser livres, mas existem momentos que a gente vai precisar, sim. Nós temos que obedecer aos pais. Vai chegar um momento que você vai crescer, que você vai poder fazer as suas coisas, mas de forma alguma desobedecendo ao papai e à mamãe. Nós precisamos de crescer sabendo que temos que obedecer aos nossos pais. Não podemos fazer coisas erradas. Às vezes você está na escola, às vezes você está com os coleguinhas e vai ter sempre alguém que vai te influenciar. Vai falar com você assim, vamos jogar bola? Não precisa pedir aos seus pais, não. Precisa sim. Nós não podemos deixar que o inimigo sopre nos nossos ouvidos coisas que vão desagradar os nossos pais, que vai desagradar a Deus. Não podemos permitir que isso aconteça com a gente. Esses momentos, quando vem, quando acontece, é passageiro. Logo isso passa e depois você vai perceber que não poderia ter feito. E Deus, ele tem poder para nos corrigir. Assim como o papai e a mamãe também têm poder para nos corrigir. E ele nos corrige porque ele nos ama. Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós não podemos desagradar a Deus, nem ao pai, nem à mãe, não podemos desobedecer a professora na escola, aos mais velhos,
Às vezes nós temos um coleguinha que te chama para fazer uma coisinha errada, que você acha que na hora ali não vai ter nada a ver, mas tem sim. Depois você vai perceber que não podia ter feito aquilo ali, que era errado fazer aquilo ali. E assim foi o que aconteceu com esse jovem. Ele pegou todo o dinheiro dele e foi embora. E começou a gastar o dinheiro dele como se não existisse o amanhã. Como se ele simplesmente fosse ter dinheiro para sempre. Mas ele estava errado. Olha, gente, ele foi gastando o dinheiro dele todo. E com isso ele foi juntando amigos. Mas sabe que tipo de amigo? Que queria o dinheiro dele. Isso mesmo. Vários amigos próximos dele, porque ele tinha muito dinheiro. E as pessoas às vezes fazem coisas que não agrada, porque o fato de você ter muito dinheiro, as pessoas se aproximam de você por interesse. E isso não é bom. Nós devemos ter amigos verdadeiros. Jesus, ele é o nosso amigo. E nós sabemos que se a gente não obedece a Deus, nós estamos entristecendo ao nosso amigo. E esse jovem aqui estava entristecendo a Deus, porque ele estava gastando o dinheiro dele com bebida, com coisas que não tinha necessidade, com farras, esquecendo que o dinheiro poderia acabar. E sabe o que aconteceu, crianças? Realmente, o dinheiro dele acabou todo. Um belo dia, ele acordou e se deu conta de que a bolsa dele estava literalmente vazia. Não tinha nenhum real para nada. E aí o que aconteceu? Olha, os amigos dele o abandonou. Todo mundo foi embora. Ninguém queria ficar mais perto dele, porque ele estava sem dinheiro, ele não tinha mais com o que gastar, não tinha mais o que comer, não tinha mais o que vestir, não tinha mais o que beber. Ele simplesmente foi ficando sozinho. E sabe por que ele foi ficando sozinho? Porque ele não obedeceu ao pai dele. Ele não ouviu o que o pai dele o ensinou. Lembra que ele ia no templo com o pai dele? Então, certamente ele não deu importância para o que ele tinha aprendido lá no templo. Ele achou que o sacrifício do cordeiro não fosse nada de verdade. E aí ele achou melhor desobedecer. E infelizmente, quando ele começou a perceber que os amigos dele estavam abandonando e que ele estava ficando sem ninguém, sem nada, ele precisou trabalhar para poder comer. E olha onde ele foi trabalhar, crianças? Com os porcos. Isso mesmo. Ele teve que trabalhar para conseguir comer, se vestir e para poder ter o que beber. Olha como ele ficou todo sujinho e triste. Sabe por que ele ficou triste? Porque quando ele estava lá alimentando os porcos, ele lembrou da casa do pai dele. Ele pensou que na casa do pai dele ele poderia estar lá naquele momento comendo o melhor, bebendo o melhor, no meio do irmão, junto com os amigos mais próximos, parentes, porque ele se arrependeu de ter feito o que ele fez. Ele foi ficando muito triste, porque ele estava se sentindo sozinho, estava se sentindo abandonado. E não é triste quando a gente fica sozinho? Ainda mais com fome. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele não sabia mais o que fazer. Ele se arrependeu muito de ter feito isso aqui. E ao se arrepender, ele lembrou dos pais dele, lembrou do irmão dele. E aí o que ele fez? Ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão ao meu pai por tudo que eu fiz. Eu não quero mais ficar longe do meu pai. E aí ele volta para casa. Quando ele volta para casa, olha quem que ele encontra? O pai dele de braços abertos. O pai dele parecia que estava à espera dele. Ele recebe o filho dele com um abraço, com um beijo. O pai dele manda dar banho, o pai dele manda calçar chinelos nos pés dele. O pai dele prepara um banquete, uma festa linda para receber o seu filho.
porque o pai dele sabia que isso poderia acontecer e jamais o pai dele iria rejeitar ele em casa novamente. O pai dele queria que ele realmente se sentisse acolhido e foi o que aconteceu. O pai dele acolheu ele, recebeu ele com uma festa linda e ele pôde tomar um bom banho, pôde comer uma boa comida e viver junto com o pai e com o irmão. Porém, ele se arrependeu. E aí, crianças, é o que acontece com a gente. Se a gente não se arrepende daquilo que a gente fez, realmente fica difícil. Nós temos que pedir perdão ao Senhor. Nós temos que perdoar aqueles que fazem coisas erradas com a gente, para que nós também possamos ser perdoados. Então, obedecer é bem melhor. Esse jovem passou por tudo isso porque ele simplesmente não obedeceu. Ele não deu importância para que aquilo que o pai dele ensinava a ele lá atrás realmente fosse verdade. Ele achou que tudo que ele estava fazendo ali era nada. Ele não precisava aprender a palavra de Deus, ele não precisava obedecer a palavra de Deus. Mas nós precisamos de obedecer, nós precisamos de crer, de acreditar que a palavra do Senhor ela é verdadeira. Nós não podemos esquecer de Deus. Então, crianças, aquele jovem volta para casa, confessa o pecado dele ao pai, pede perdão ao pai dele e o pai dele o perdoa, assim como Deus também perdoa. Quando nós confessamos que nós erramos, que nós contamos uma mentira, que nós simplesmente deixamos de fazer alguma coisa que os papais pedem, quando a gente confessa, é bem melhor, porque assim nós somos perdoados, Deus nos perdoa e a gente pode seguir em frente. Então não podemos esquecer que existe sim o perdão e que nós devemos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nós temos que pedir perdão ao coleguinha, se a gente bateu no coleguinha, se a gente chamou, empurrou o coleguinha, a gente tem que pedir desculpa. Sempre pedir desculpa e sempre confessar que foi você que errou, para que Papai do Céu te perdoe. Tá bom, crianças? Essa é a nossa lição, que nós devemos obedecer. É melhor obedecer, é melhor que a gente realmente faça diferente. E quando a gente é perdoado, a gente recebe uma nova vida, sabe? Quando a gente pede a Deus perdão pelo tudo aquilo que a gente fez de errado, nós recebemos uma nova vida. Sim, e se você ainda não recebeu essa nova vida, eu te convido a receber uma nova vida diante de Deus. Guardar a palavra do Senhor para que você não peque contra Ele e que você possa sempre levar a palavra do Senhor em seu coração. Isso mesmo, olha o que está escrito lá no livro de Salmos. Olha que versículo lindo. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que vocês possam a cada dia guardar a palavra do Senhor no coração de vocês, para que vocês possam sempre ser obedientes a Deus. Por isso que hoje nós estudamos a palavra do Senhor, para que nós possamos obedecer a Deus e que Ele possa cada dia trazer no seu coração a certeza de que a palavra dele é que transforma as nossas vidas, é que nos liberta. É melhor obedecer do que passar por coisas ruins, não é mesmo? Que Deus abençoe vocês, que Papai do Céu guarde o coração de vocês e que se alguma coisa acontecer, peça perdão, conversa com o papai, conversa com a mamãe. Não deixe que o inimigo sopre coisinhas no ouvido de vocês, para que vocês simplesmente esqueçam tudo que a gente está aprendendo, tá bom? Que Deus abençoe muito, fico muito feliz de poder participar com vocês. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Fiquem com Deus. Tchau!